Olá, aluno do curso de Licenciatura em Matemática, seja bem-vindo à nossa conversa acadêmica. Sou o professor Paulo Martinelli, coordenador do curso. Essa é uma iniciativa da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. A nossa conversa de hoje será sobre uma questão do simulado da disciplina de Fundamentos Psicológicos, né? Então, para a gente conversar sobre essa questão do simulado, vamos aos slides. Então, acompanhe comigo lá no slides dessa questão, que fala sobre da Grécia Antiga. Então, olha lá comigo. Era o escravo que conduzia as crianças até os preceptores, que lhes ensinavam os conhecimentos necessários à sua época. No entanto, muitas vezes esses escravos, obtidos pelas conquistas bélicas, eram os mais sábios que os próprios senhores. E por essa razão, com o tempo passaram a eles ser os próprios educadores, né? Foi especialmente o que ocorreu com a conquista da Grécia por Roma. Esse fenômeno refere-se à formação cultural e à própria cultura, ou seja, o nível cultural que desejam alcançar os cidadãos da sociedade grega. Tá? Então essa é uma contextualização dessa questão. Então nós vamos à questão propriamente dita. O que eles estão pedindo nessa questão? Então eles pedem lá, de acordo com os conteúdos abordados nas aulas e no livro da disciplina, como se chamava esse escravo participante do processo educativo das crianças? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, lembra que naquela contextualização que aparece, ele fala dos preceptores. E quem eram os preceptores? Eram os senhores, o professor, o educador. Esse era o professor das crianças, né, nessa época. E os escravos que levavam as crianças até esse professor, esse educador, para ensinar a eles. E lembram bem que nessa contextualização ele fala lá que os escravos eram escolhidos, então não eram qualquer escravo que ia ser como, vamos dizer assim, a pessoa que ia levar a criança até o preceptor. Eles eram sempre os melhores, considerados os mais sábios, mais inteligentes, porque eles participavam de algumas atividades bélicas que deixavam eles, né, mais sábios e com mais condições para isso. Por isso eram os escolhidos. Então vamos às alternativas. Então, na alternativa nós temos lá que ele pede quem era o nosso educador ou nosso preceptor, professor, pedagogo, psicológico. Então ele pede esse escravo, quem era ele? Então o escravo que fazia esse papel era o pedagogo, né? Então, para vocês verem que ele era escolhido o melhor. Então, para ser o pedagogo, para acompanhar as crianças e também passar suas experiências de vida. Tá? Então, vocês podem ver aí que nessa alternativa D, ele passa essas informações para vocês, porque ele era escolhido e porque, o que acontecia com o nosso escravo nessa época. Tá? Aproveitando sua experiência, passando para as crianças que, no decorrer do processo, iam sempre protagonizando então, uma formação juvenil naquela época, enriquecendo as suas experiências com os profetas. Ok? Então você encontra essas informações no nosso livro, na página 34. Então eu quero desejar a vocês uma boa conversa acadêmica para vocês, entender essas questões, e eu quero lembrar vocês o seguinte, que nada é fácil, tá? Depende muito de você, nada dos outros, você tem que ser a pessoa que tem que estar sempre ligada naquilo que você está fazendo. Você tem que se organizar para poder estudar. Tá? Então essas questões que a gente passa para vocês ir realmente treinando para na hora de chegar na avaliação da prova objetiva, da prova discursiva, você está mais preparado. Ok? Então, muito obrigado e até uma próxima conversa acadêmica. Saudações matemáticas.